aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Vamos iniciar nossa atualização 2.0 aqui do curso de Biologia Molecular e Celular, uma disciplina extremamente importante para todos os profissionais da área da saúde, porque ela vai nos dar a base para o entendimento de como funcionam as nossas células e de que maneira elas respondem às moléculas e ao ambiente. Então, é uma disciplina de base extremamente importante. Sem ela, a gente não consegue entender como as outras disciplinas, as outras áreas de conhecimento irão se discorrer. E nessa primeira aula a gente vai estudar um pouquinho dos conceitos básicos dessa disciplina fantástica que é a Biologia Molecular e Celular. Beleza, pessoal? Então, especificamente nessa aula, eu vou dar as definições gerais sobre o que é a Biologia Molecular e Celular, vou mostrar os níveis de organização da matéria, que é o nível atômico, molecular, macromolecular, supramolecular, celular e pluricelular. É importante a gente entender essa organização para a gente conseguir entender de como a vida é construída. E aí, por fim, eu vou dar os tópicos para estudo dessa disciplina que vocês vão poder acompanhar aí ao longo do curso aqui na Escola de Ciências da Vida. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar então aqui com as partes de definições. A gente pode dizer que a biologia molecular e celular estuda os fenômenos biológicos que ocorrem em todos os níveis de organização da vida. Então, aquela definição clássica, a vida é um conjunto organizado de moléculas que são capazes de se autorreplicar. Então, toda estrutura autorreplicável que tira os componentes do ambiente é considerado uma estrutura viva. Mas para que essa estrutura viva exista, nós temos que ter uma organização espetacular de toda a matéria. Então, nós temos variados níveis de organização. E a gente entendendo esses níveis de organização, a gente consegue entender como a vida se arquiteta. Então vamos entender esses níveis, começando pelo mais básico, que é o nível atômico. Então, o nível atômico é o nível que compreende as menores unidades no universo que conferem a característica de um elemento químico. Então, um átomo, a gente pode dizer que é o menor elemento do universo que confere a característica àquele elemento químico. Nós temos poucos átomos presentes no universo. E aí a gente vai entender, olhando os outros níveis, que não precisa haver muitos átomos. Para a vida, então, a gente utiliza só alguns poucos. Mas para a gente entender isso aí, a gente precisa saber de fato o que é um átomo. Então, como é que se arquiteta um átomo? Então você tem uma figura aí, essa figura é a figura do átomo. Então você observa algumas coisas importantes. Primeiro de tudo, a gente nota que o átomo ele tem um núcleo, então existem alguns componentes presentes no centro aí do átomo que vão caracterizar o núcleo. E essas argolas em laranja, né, essas elipses alaranjadas, correspondem à órbita de um átomo. E você nota que na órbita de um átomo possuem outras esferas, as esferas azuladas. Então, o que significa cada uma dessas três esferas? Então, as esferas em azul são os elétrons, as esferas vermelhas são os prótons e as esferas verdes são os nêutrons. Essas estruturas, né, que correspondem à arquitetura de um átomo apresentam algumas características importantes, que são características de carga elétrica. Então, os elétrons apresentam uma carga elétrica negativa, isso dá para medir experimentalmente. Os prótons apresentam uma carga elétrica positiva e os nêutrons não apresentam carga, apresentam apenas uma carga neutra. Nota o seguinte, os prótons e os nêutrons estão intimamente associados no núcleo do átomo. Veja que pelo fato de você ter elementos com carga positiva no núcleo do átomo, o positivo atrai o negativo. Então os prótons atraem os elétrons para o centro do átomo, para o núcleo. Por isso que eles ficam orbitando aí em volta do átomo. Veja que, pelo fato dos prótons estarem unidos firmemente com os nêutrons, eles são muito difíceis de se dissociar. Então, para se liberar um próton de um nêutron é muito difícil. Mas é muito mais fácil você eliminar um elétron do que um próton ou um nêutron. Por quê? Porque os elétrons estão presentes aí na órbita de um átomo, tá ok? Principalmente os elétrons mais externos, que estão mais longe aqui do núcleo do átomo, são mais facilmente desprendidos. Mas aí o que vai diferir um átomo do outro?
basicamente é a composição aqui do núcleo do átomo. Então, quantidades diferentes de prótons vai corresponder a um átomo diferente. Então, alterando a composição em número de prótons, nós alteramos a característica daquele átomo, tá, ok? E isso a gente consegue olhar aqui na tabela periódica. Então, veja, a gente consegue ver, por exemplo, que o sódio ele possui um número atômico 11. O que significa isso? Significa que no núcleo deste átomo nós temos aí 11 prótons. Juntamente com isso nós temos 11 elétrons. Veja que a diferença entre eles é apenas a quantidade de componentes que compõem o núcleo. O sódio é diferente do magnésio porque o magnésio ele tem um próton a mais que o sódio, ok? Nós temos uma série de elementos químicos, só que para a vida alguns poucos são importantes, como por exemplo os macroelementos que estão presentes abundantemente para formar a estrutura da vida, que é o hidrogênio, sódio, potássio, cálcio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e cloro. E também nós temos os microelementos que estão presentes numa quantidade um pouco inferior, mas também são importantes para o bom funcionamento e o surgimento da vida, que é o magnésio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, nióbio, selênio e iodo. Beleza, pessoal? Só que se a gente olhar os átomos isolados, cada qual vai ter uma característica específica. A vida é incrivelmente mais complexa do que os átomos isolados. Veja que os átomos isolados não vão conseguir formar a vida. Para tanto, a gente precisa aumentar um pouco mais a organização. Nós temos somente esses átomos que vão participar. O que vai determinar um aumento de organização da vida é a interação entre eles, que vai formar aí o nível molecular. O nível molecular é caracterizado como o nível onde ocorre o agrupamento ordenado dos átomos para formar as substâncias químicas denominadas de molécula. Então, os átomos eles são capazes de se ligarem. Eles são capazes de interagir os elétrons das camadas mais exteriores deles. Então, com isso, você consegue ordenar esses átomos para formar uma estrutura química diferente que tem funções diferentes. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, a água. A água, se nós formos observar, ela possui um átomo de oxigênio ligado com 2 átomos de hidrogênio. O oxigênio e o hidrogênio isolados são gases, mas quando nós ligamos estes átomos a partir do compartilhamento dos elétrons das camadas mais exteriores, eles assumem uma característica líquida a temperatura e pressão ambiente. Não só a água, mas nós temos também o gás carbônico e nós temos também o gás metano. Veja que tanto um como o outro, em relação ao gás carbônico e metano, eles possuem o carbono. Só que este carbono, ligado com outros átomos, no fim das contas, irão apresentar respostas e características químicas diferentes entre eles. Então veja que nós podemos ter uma infinidade de arquétipos e arquiteturas de átomos ligados entre si para ter respostas e formação de características químicas diferentes. Tá, ok? E juntamente com isso, nessa formação, eu dei exemplos aí de compostos mais simples, mas nós temos biomoléculas que são essenciais para a vida, como por exemplo os aminoácidos, que nós temos aí carbono, oxigênio e nitrogênio ligados entre si, os ácidos graxos, que correspondem às gorduras do nosso organismo, os carboidratos, que correspondem aos açúcares do nosso organismo, e os nucleotídeos, que vão corresponder aos componentes que irão formar parte do material genético e também moléculas altamente energéticas do nosso organismo. Então, essas são moléculas extremamente importantes para o bom funcionamento e para a existência do nosso organismo. A nossa vida não existiria caso estas moléculas não existissem também. Mas veja, somente essas moléculas, por mais organizadas que elas sejam em relação aos átomos, elas também têm uma certa limitação em funções químicas. Elas precisam se tornar mais complexas para se arquitetar uma estrutura mais complexa. Portanto, essas moléculas ainda assim também são capazes de se ligar, porque os átomos eles conseguem realizar um certo número de ligações e interagir um com o outro, mesmo formando uma molécula. Portanto, a gente chega aí no nível macromolecular.
que corresponde ao agrupamento ordenado de moléculas e biomoléculas para formar estrutura de complexidade mais elevada. E aí a gente tem alguns exemplos que podem mostrar alguns tipos de moléculas importantes para o bom funcionamento da vida, como por exemplo, os ácidos graxos, quando associados entre si, formam os lipídios de um modo geral. Os aminoácidos, quando se ligam entre si, podem formar as proteínas. Os carboidratos também, quando se ligam entre si, podem formar os polissacarídeos de um modo geral. E também os nucleotídeos, quando se associam com outras moléculas, carboidratos e grupamentos fosfatos, podem formar os componentes que irão gerar informação para a perpetuação da vida, que é o DNA, e o RNA, que é uma outra molécula que vai transmitir informação para a geração de proteínas. Então veja que os níveis de organização eles vão aumentando. E essa organização se dá pela interação química entre os átomos. Os átomos formaram as moléculas interagiram com elas mesmas para formar aí as macromoléculas. Só que, e ainda assim, essas macromoléculas isoladas entre si não formam a vida. Para que a vida possa ser formada, elas têm que interagir todas em conjunto. E aí a gente chega num nível chamado de supramolecular, né? Que é o nível onde ocorre o agrupamento ordenado de macromoléculas para formar estrutura de complexidade ainda mais elevada. Então veja, quanto mais associações nós vamos fazendo entre essas moléculas, mais complexas elas vão ficando. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui é a bicamada lipídica, que é a membrana de todas as nossas células. Veja que na bicamada lipídica nós temos tanto os lipídios, né, associados entre si, mas esses lipídios também estão associados com proteínas e associados com carboidratos. Veja que é uma estrutura extremamente complexa, extremamente ordenada e bem arquitetada. E quando a gente tem toda essa estrutura complexa, bem arquitetada e ordenada, trabalhando conjuntamente, nós chegamos finalmente no nível celular, né, que é o nível onde ocorre o ordenamento de estruturas moleculares, macromoleculares e supramoleculares para formar as menores unidades autorreplicativas. Veja que tudo depende de uma complexidade extremamente ordenada de estruturação de todos esses níveis. E quando você tem essa estruturação altamente ordenada, você consegue formar a menor unidade que é capaz de se autorreplicar, que a gente chama de célula. Vamos dar um exemplo aqui para vocês da célula eucariótica, que ela tem todas essas estruturas. Então ela tem um revestimento em membrana e um núcleo celular, além de ter também uma série de outros componentes que a gente vai estudar cada um especificamente, que são as organelas. Esta célula ela tem uma complexidade muito grande, que a gente pode caracterizar ela como uma célula de maior complexidade. Além disso, nós temos um outro tipo celular, chamada de célula procariótica, que diferentemente desta célula eucariótica, ela não possui núcleo, mas o seu material genético, o seu DNA, está disperso aqui no seu citoplasma, mas ela também tem todas as macromoléculas e supramoléculas que formam sua característica, né? Só que ela tem uma menor complexidade comparado à célula eucariótica. E essas duas células elas são diferentes entre si, mas ambas são capazes de se autorreplicar. Ambas são as unidades da vida. E para encerrar, a gente chega aqui no nível pluricelular, que as células ainda são capazes de se associar. Então, é um nível onde ocorre o agrupamento de diversas células de um mesmo organismo, formando um agrupado diferenciado complexo interdependente. Então, nós não temos somente um único tipo celular, mas as células, dependendo da combinação de moléculas, macromoléculas e supramoléculas, nós podemos formar uma célula que tem função diferente da outra. E elas podem se associar, uma depender da função da outra, para perpetuar a vida. Por exemplo, nós, seres humanos, somos seres que estamos no nível pluricelular. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos uma camada da pele, né? Então nós temos diferentes tipos de células que irão compor a pele. Então nós temos aqui a epiderme, nós temos aqui os pelos que são compostos aqui pelas células do folículo piloso, nós temos aqui também glândulas sudoríparas que são outros tipos de células, vasos sanguíneos, né? Nós temos a derme, epiderme, hipoderme. Então cada estrutura dessa
contém variados tipos celulares diferentes. Todas são células, mas são células com funções diferentes. E essas funções diferentes são interdependentes para manter esse sistema vivo. Então, nota que na biologia celular nós vamos estudar tanto a estrutura e função das moléculas, macromoléculas, das estruturas celulares e pluricelulares. É todo um compêndio, todo um conteúdo altamente complexo para fazer com que a vida ocorra. E além disso, a gente pode dizer que o nível pluricelular ele somente vai acontecer em eucariotos superiores, ou seja, eucariotos que têm uma estruturação mais complexa. E aí, todos esses processos a gente vai ver ao longo aí do curso de Biologia Molecular e Celular para entender como a estrutura mais inicial, que é a estrutura molecular e macromolecular, vai ter uma resposta para interagir e para formar a estrutura celular. Beleza, pessoal? E para a gente encerrar essa aula, falando aqui dos tópicos para estudo, o que a gente vai estudar ao longo aqui do curso de Biologia Molecular e Celular. Então a gente vai começar falando da estruturação de moléculas e das células. Toda essa parte inicial, esse tópico inicial vai ser importante para nós. Vamos falar da estrutura e função do DNA e material genético, porque a biologia molecular e celular estuda muito as funções de produção de proteínas e a própria estrutura do DNA, como se fosse a parte de genética, mas é algo mais molecular, com detalhes mais específicos. Nós temos o dogma da biologia molecular e seus processos, ou seja, como o DNA confere a informação para a síntese de RNA e como esse RNA confere a informação para a síntese de proteína. Existem vários processos complexos que envolvem esse processo todo e a gente vai estudar nesse curso. E por fim, vou mostrar o mecanismo de funcionamento dos processos celulares diversos. Então, como a célula divide, como a célula se replica para formar outros tipos de tecido, como ela se diferencia, como ela se comunica com outros tipos celulares, como ela morre. Então, existem vários processos que acontecem para perpetuar a vida e para dar as características que a vida apresenta. Beleza, pessoal? Bom, essas são as referências que a gente vai utilizar ao longo desse curso, o Alberts, o Cooper e o Nelson, que é o livro de bioquímica também, mas ele vai nos ajudar bastante aí para entender todos os processos celulares. Beleza, pessoal? Bom, então essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece nunca de seu joinha de compartilhar esse vídeo e também participa aqui do canal do YouTube, clicando aqui no botão se inscrever e participa lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Não esquece de participar do canal do YouTube e da página dos nossos queridos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros do Medicina Resumida e o Kainan Max do canal de Biociências. E não esquece também de curtir a página da nossa queridíssima Paula Clabundi, a nutricionista que tem a página A Nutrição como Modo de Vida. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.